existem doenças mentais, existem transtornos mentais. E, cara, eu já vi cortes de outras pessoas em podcast falando doenças mentais não existem. Isso é um perigo. Porque parece que tá invalidando todos esses problemas de sofrimento humano, né? Por que não se fala em doenças mentais, se fala em transtornos mentais? Eu acho que é importante todo mundo entender a diferença entre 3 coisas, que é síndrome e doença. E aí eu chego no transtorno. Tá. O que é a síndrome? A síndrome é um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo, comportamentos, pensamentos, emoções, que podem ser muitas coisas diferentes. Pensa assim, ó, você tá com febre e dor no corpo. São 2 coisas acontecendo junto. Putz. Pode ser dengue, pode ser covid, pode ser H1N1, pode ser desnutrição, pode ser... Isso é uma síndrome. Então quando eu dei o exemplo do... Eu tô aqui muito acelerado, muito animado, com 1000 ideias e com apetite sexual e com comportamento impulsivo, isso é uma síndrome maníaca. Pode ser porque eu sou bipolar, pode ser porque eu usei uma droga, pode ser por sei lá o quê. Perfeito? O que é uma doença? A doença é quando a gente tem muita clareza do que é e do que causa. Tipo a doença de Chagas. O que causa a doença de Chagas? A gente sabe todo o ciclo dela, então. Entendeu? O bichinho lá, o... Por exemplo, você que Carrapato manja lá, sei muito, lá. né, da parte neuro, o Alzheimer. O que causa Alzheimer? O Alzheimer, a gente tem algumas ideias fisiopatológicas do que ocorre no Alzheimer, mas a causa a gente não sabe. Mas sabe um pouco do... Com certeza. Do, Sim, o mecanismo que a acontece. substância negra, Sim, né? sim. Então você tem toda a fisiopatologia descoberta. Por isso você chama de doença. Agora, qual que é o problema? Por que a gente tem a palavra transtorno? Imagina que, ó, eu tenho, de um lado, a síndrome, que é esse catadão de coisas, desse lado a doença, que eu tenho muito mais conhecimento sobre aquilo. Né? Então, quando eu penso numa doença como diabetes, putz, eu sei sobre o funcionamento da insulina, o que acontece com a insulina, o que acontece com o açúcar, né? Então, o transtorno é o quê? O transtorno está entre a síndrome e a doença. O transtorno é uma síndrome que tem uma diferença. Você tem uma coisa muito clara que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Lembra que o Wesley disse assim, não pode ser explicado por outra condição? Sim. A síndrome tem um monte de coisa que dá para ser explicado de várias formas diferentes. Tá? O transtorno, o que ele é? Ele é uma síndrome, mas que você tem categorias muito separadas. Então, isso é depressão. Isso não é depressão, isso é ansiedade. Aqui eu separo. Então, se você vier aqui na listinha, você vai sempre ver assim, não pode ser explicado por... nananana. Então, eu poderia ter, por exemplo, uma pessoa que tem toque de contaminação, certo? Tá. Então, ela acha que ela encosta nas coisas, isso é sujeira, etc, etc. E isso é diferente, por exemplo, de uma pessoa que tem fobia de deglutição. Pessoa que não consegue engolir a comida e por isso ela não pega na comida. Então você começa a ter síndromes que são muito separadas uma coisa da outra. Então isso não... Então essa que é a diferença. É por isso que se chama transtornos. E é por isso que tecnicamente doenças mentais não existem. Porque pra gente ter uma doença mental, eu teria que ter muita clareza de todos esses componentes de causa que Entendi. a gente não tem, entendeu? E você acha que a gente não tem pela forma que a gente classifica, cara? Eu vou fazer o advogado do diabo aqui. Porque assim, ó, do ponto de vista neurobiológico, 2 cérebros deprimidos podem ser diametralmente invertidos em questão de atividade ou hipoatividade de algumas áreas. E na medida em que a gente utiliza essa classificação para estudar a depressão, talvez o próprio manual inviabilize a transformação dele de transtorno para doença. Talvez a construção do manual seja ruim. Eu acho... Como é que você acha que é construído isso daí, Vilão? Fala aí, como é que você acha que os psiquiatras Como é que os fizeram caras isso aqui? fazem esses negócios? Faço a mínima ideia. Mas como que você acha que deveria ser feito? Vai, você tem que ter essa ideia aí. Vamos classificar patologias da mente. Vamos decidir a partir de agora quando um ser humano é doente mentalmente e quando não é. Eu juntaria um monte de médico e veria as experiências dele com os pacientes. E não é assim. Tá longe disso. É um pouco assim, mas não devia ser. Assim, devia ser melhor do que isso.